Bolinho de feijão para você, Sanemi. Mas que merda é essa? Que sono. Que atividade chata. Espero que tenha gostado. Eita, Milk, pega aí. O quê? Por que caramba ele fez isso? Obrigado, Sabito. Matemática é chata, pia. Opa! Mas o que? Shinobu não. Quem foi o merda que me atacou isso? Senhorita Shinobu. Caramba, era isso, mas Shinobu. Foi sem querer. Vixe, pia, vai morrer. Que paterna é essa? Vocês não vão correr, seus merdas. Melhor dia da minha vida, pia. Esses dois. Bom. Tia. Desculpa. Que é isso? Sai daí, Toquito. Pode nem mais ser feliz. Vamos embora. A foto vai ficar incrível, com certeza.